Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Na revista da Betel estamos estudando nesse trimestre a mordomia cristã. E hoje nós vamos abordar a lição de número 10, falando das contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. Todas as vezes que nós investimos na expansão do reino de Deus, na verdade, estamos ajuntando tesouros nos céus, né? Muita gente diz, como é que eu ajunto tesouro no céu? Contribuindo, investindo para a expansão do reino de Deus. Vamos ao texto áureo da nossa lição, onde lemos, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19. Qual é a verdade aplicada desse verso? É que uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o cumprimento na participação do sustento da obra missionária. Devemos sim ajudar a obra, devemos contribuir para que o evangelho se expanda. O propósito aqui dessa lição, o objetivo da lição, primeiro é identificar o socorro de Deus e sermos esse socorro para aqueles que aguardam, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que nós sejamos o instrumento do Senhor para o socorro de alguém. O segundo objetivo é saber que apoiar os missionários faz parte da vida cristã. Se eu não posso ir, eu posso contribuir, eu posso orar, não é? Se eu não posso ir, eu posso enviar a minha contribuição para aqueles que estão indo. E, por último, reconhecer que investir em missões é investir no reino de Deus. Filipenses, capítulo 4, nós temos uma igreja que contribuiu com o apóstolo Paulo quando ele estava na prisão em Roma, e Paulo escreveu essa carta aos filipenses. Ele diz assim, todavia fizesse bem em tomar parte da minha aflição. Paulo estava preso, passando aflições, e os filipenses mandaram uma oferta para ajudá-lo. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Olha só que honra a igreja de Filipos tinha, porque eles contribuíram quando Paulo partiu da Macedônia. Foi a única igreja. Havia outras, havia a igreja dos Bereanos, havia a igreja de Tessalônica, havia a igreja de Coríntios, e nenhuma com Deus, senão Filipenses, não é? Porque também uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Então, quando Paulo se encontrava em Tessalônica, quem contribuiu foram os irmãos filipenses, né? Tinha o carcereiro que se converteu, tinha aquela vendedora de púrpura, Lídia, que também provavelmente ajudou, contribuindo para que o ministério e a pregação do evangelho se propagassem mais através do ministério de Paulo. Não, Paulo diz aqui, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde a vossa conta. Aí, ó, toda oferta é um fruto que vai para sua conta nos céus, não é? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Era como um sacrifício. Paulo compara que aquela oferta veio como algo de suavidade, um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Vamos então à nossa lição. Nessa lição, então, vamos abordar a introdução, o apoio da igreja aos missionários, investindo na expansão do reino e o socorro de Deus e a conclusão. Vamos à introdução da nossa lição. Nessa lição,
veremos a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária da igreja e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo para o sustento e manutenção dos missionários enviados pela igreja local. Ainda que a igreja local não tenha enviado o missionário, ela pode conceder para que seja pregado o evangelho, né, para anunciar a palavra de Deus. Vamos ao apoio da igreja aos missionários. É dever do cristão anunciar o evangelho a todas as criaturas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Paulo, em Romanos 10, trata isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Pois como poderão crer se então ouvir a mensagem de salvação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Como poderão ouvir se a palavra lhes não for anunciada? Romanos 10, 14. E como a palavra se eles não forem enviados? Romanos 10, 15. Então, é importante que sejam enviados, e uma vez enviados, eles precisam ser sustentados, não é? Então, a contribuir é o sustento dos servos de Deus, que são chamados para anunciar as boas novas aos perdidos, conforme Paulo registra em Filipenses 4,16. Basicamente, há 3 maneiras de apoiarmos a obra missionária. Podemos orar, podemos contribuir e podemos ir. Mas se você não vai, então contribua e ore pela obra missionária. Ou seja, devemos amar a obra missionária. Se amamos a Deus, temos que amar as almas e querer ganhar o maior número de almas possíveis para a glória de Deus. O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Por isso, ela deve ser cultivada durante toda a caminhada dos discípulos de Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 15. Cumprir o ide de Jesus é agradar a Cristo. Mateus 22, verso 9, e diz que enviará seus discípulos, assim como o Pai o enviou. João 20, verso 21. A última mensagem de Jesus antes da sua ascensão foi o texto de Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Daí a necessidade de pôr o nosso amor em prática, não só indo, mas apoiando os missionários que levam as boas novas pelo país e pelo mundo. Atos 13, verso 47. Vamos falar do cooperando com a obra missionária. Contribuir financeiramente com a obra de Deus por meio da igreja deve ser visto como uma dádiva e não como um constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. 3 João, verso 8. Deus chama uns para o campo missionário, outros para dar apoio material aos que estão no campo. Romanos 12, verso 13. Ter consciência de que a obra missionária não é fruto de ideia humana, mas sim um plano de Deus que, para levar o evangelho, isso nos leva a contribuir com alegria, por estar cooperando com Deus. Conforme 1 Coríntios 3, 9, somos cooperadores de Deus. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A igreja de Filipos era uma igreja generosa, pois ofertou ao apóstolo Paulo com liberalidade. Filipenses 4, 15 a 19, Filipenses 2, 25. A oferta missionária. Para que a obra avance, as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. Atos, capítulo 8, verso 4 e Romanos 12, verso 4 e 5. Lembre que somos um corpo
e deve haver dedicação em tudo que fazemos para o Senhor. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo e chama contribuintes para sustentá-los. Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus. Atos 4:34. Porém, vale também ressaltar que as contribuições devem serem honestas, feitas de coração, para não desagradar a Deus, como foi o caso de Ananias e Safira, Atos 5, verso 1 a 11. Queriam ficar bem diante da comunidade, viram que José, levita, chamado de Barnabé, tinha feito isso, quiseram imitá-lo e acabaram ficando sem a propriedade, sem o dinheiro e sem a vida, não é? Porque queriam apenas aparecer. Mas nós não fazemos nada para aparecer, fazemos para a glória de Deus. Muito bem, o amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Todo cristão deve amar a obra missionária, deve querer ver a expansão do reino de Deus. Vamos no ponto 2 da nossa lição, que é investindo na expansão do reino. Os verdadeiros adoradores de Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade, se sentem privilegiados ao investir seu dinheiro na obra missionária. Isso é acumular tesouros no céu. Isso significa investir também na expansão do reino dos céus. Lucas 8, verso 1 a 3, nos fala de mulheres que ajudavam e mantinham Jesus com as suas fazendas, não é? Mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Filipenses 4, 10, 19, temos a igreja de Filipos, que leva Paulo a escrever essa carta de gratidão e de alegria. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do Evangelho. E hoje nós temos mídia, por exemplo, o canal aqui do YouTube, não é? E tantos outros meios de propagar o Evangelho. Usemos todos os meios para que esse Evangelho chegue longe. Eu espero que o meu canal esteja chegando na Europa, chegando no Japão, chegando na América do Norte, chegando na América do Sul, Central, aonde se fala essa língua portuguesa. Esperamos que esse Evangelho seja alcançado através da mídia. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, estabeleceu o caráter missionário da igreja. E se você também quer ajudar que vá mais longe, divulgue os nossos vídeos para que mais pessoas ouçam, mais pessoas aprendam, não só irmãos em Cristo, mas até pessoas que não são cristãs podem ouvir e escutar a mensagem do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. Como disse Mateus 28, 19 a 20, portanto, ide, ensinai. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ensinando todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note o singular nome, porque não é 3 pessoas, mas é um Deus que coexiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19, 20, a promessa de Jesus é estar conosco até o final dos séculos. Vamos para o 2.1, o caráter missionário da igreja. A visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro. Ele não disse para testemunhar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, e por fim nos confins da terra. Era simultâneo aqui. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Simultaneamente, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Como é que eu posso testificar em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra? Através da obra missionária. Eu posso só estar em um lugar de cada vez, mas no momento que eu ajudo a obra missionária, eu multiplico a mim mesmo. A mesma coisa aqui, eu só posso estar uma vez em cada lugar, mas no momento que esse mídia vai se propagando através do YouTube,
vai se indo, não é, para todos os lugares. Então a resposta, por intermédio dos missionários, espalhado no mundo, através da mídia, podemos levar o evangelho a todo lugar, para cumprir o chamado que a igreja. E para isso precisamos de crentes fiéis, crentes dizimistas, ofertantes, pois é do dinheiro do povo de Deus que vêm os recursos financeiros para nós apoiarmos os missionários. 1 João 3, 16 a 18. Esses valores são investidos em alimentação, vestuário, saúde, deslocamento, gastos referente ao evangelismo, ao discipulado, às viagens missionárias. Tudo devemos fazer para a honra e glória do reino de Deus. Vamos ao ponto 2.2. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é dos crentes. A grande comissão não foi dada aos anjos, mas foi dada aos discípulos, aos crentes em Cristo Jesus. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide e fazei discípulos todas as nações. As missões são uma empreitada vasta e extraordinária. Hoje as Assembleias de Deus gozam de um grande crescimento no Brasil, mas porque 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, aceitaram o desafio, vieram, pessoas foram usadas para sustentá-los e hoje as Assembleias de Deus é um movimento extraordinário e pode continuar levando o Evangelho a todas as pessoas. Que nós possamos alcançar todas as pessoas, que esse alcance ressoe por toda a eternidade. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. São os irmãos que suprem a necessidade dos irmãos, inclusive com investimento financeiro na obra de Deus. Se você prospera, o propósito de Deus não é que você viva regaladamente, esplendidamente, como aquele rico que acabou no inferno, mas sim que você invista na obra de Deus. Os recursos que Deus coloca em nossa mão. Além disso, é preciso interceder constantemente pela vida daqueles que andam por lugares nem sempre seguros, pedindo a Deus que os guarde, que providencie tudo o que eles necessitam. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando a vida se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados a socorrer os necessitados. E esse socorro também acontece quando entregamos nossos dízimos, nossas ofertas locais, para primeiro ajudar a obra local e o excesso ajudar a propagar o evangelho em outros lugares. Vamos lá, as missões cristãs são uma empreitada que ressoa para a eternidade. Vamos ao socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. Entretanto, vemos que Barnabé e Paulo realizaram viagens missionárias tanto juntos quanto separados. Atos capítulo 13, 14, Barnabé e Saulo estavam juntos, Barnabé e Paulo. Depois de Atos 15, eles se separaram, mas Barnabé continuou indo com João Marcos e Paulo partiu com Silas. E aí eles ainda levaram o evangelho mais além. Nesses relatos dessas viagens, encontramos muitas evidências de que Deus esteve presente, sustentando seus filhos amados, que viveram em total obediência ao chamado que receberam, Atos 28. Não só receberam, escreveram, e graças à escrita, nós hoje temos o Novo Testamento, a Bíblia. Falando das missões, as missões têm implicações eternas. O Mestre Jesus comissionou irmãos para abençoar os missionários, Atos 4, 37. A contribuição dos primeiros cristãos que vendiam suas propriedades, depositavam ao pé dos apóstolos, foi importante para a expansão da igreja e, consequentemente, do reino de Deus. Atos 2, 42 e 47, nós lemos sobre a contribuição, Atos 4, 32 a 37.
O próprio Barnabé, em Atos 4, 32 e 37, vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos, para que ninguém passasse por necessidade. Por isso, Bar, filho, Nabé, consolação, foi chamado filho da consolação. E Barnabé é um exemplo do cuidado com aqueles que abraçam a causa do Evangelho de Cristo. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 10. E interessante que não havia entre eles necessitado algum. Vamos ao ponto 3.2, o sustento do obreiro cristão. Ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor Jesus disse que eles não deveriam se ocupar e levar provisões, mas que aceitassem o necessário para o sustento em cada casa que ficasse hospedados. Mateus 10, 9 a 10, Lucas 10, verso 7. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo também menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm o direito de serem sustentados pela igreja. 1 Coríntios 9, 7, 14, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Portanto, aqueles que trabalham na igreja devem sim ser mantidos pela igreja. E aqui vem Lucas 10, verso 7. Não deve sentir escrúpulos quanto ao receber suas refeições gratuitamente, porque digno é o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5, verso 18. E esse é um princípio de larga aplicação que às vezes tem sido até negligenciado nas atividades cristãs. Nosso primeiro propósito é sustentar também o obreiro local, até mesmo antes de partirmos para as missões. Mas devemos orar para que Deus nos provenha todos os recursos. Vamos à prática cristã. A igreja de Filipos deixou-nos um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoadora. Filipenses, capítulo 4, verso 15 a 19, Filipenses 2, verso 25, o apóstolo Paulo diz que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Filipenses 4, verso 15. Portanto, os filipenses colocaram em prática a generosidade, a bondade e o cuidado missionário. O apóstolo Paulo, por sua vez, agradeceu a Deus pela liberalidade dos irmãos filipenses, descrevendo que chegou como uma oferta, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4, 18. E Paulo diz, o meu Deus supra todas as vossas necessidades. Então, a contribuição dos primeiros cristãos foi importante para a expansão do reino de Deus. Se hoje nós temos o Evangelho, é porque no passado alguns contribuíram, outros oraram. E nós devemos ser a geração que vai continuar a expansão do Evangelho de Cristo. Conclusão. O trabalho missionário está no centro das atribuições da Igreja de Cristo, mas só pode ser levado à frente com a ajuda da igreja local. Para isso, os cristãos comprometidos com a obra de Deus devem ser fiéis em seus dízimos, em suas ofertas, em suas contribuições, entre outras coisas, que são destinadas, além de sustentar a obra local, para as missões, para que o Evangelho se expanda, para que mais almas se convertam e o reino de Deus seja estabelecido na terra. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse vídeo, porque você também está ajudando, né, para que essa mensagem, essa aula vá mais adiante. Semana que vem, nós vamos estudar a lição 11 e vamos falar da participação das mulheres no ministério de Jesus. Você não quer perder a aula da semana que vem, a participação das mulheres no ministério de Jesus.
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.